Vamos lá, bem rapidinho. Quando eu falo rapidinho, a gente termina às 10 horas da noite, né? Não, nem podemos fazer isso daí, né? Mesmo que haja um amém, a gente precisa terminar antes, né? Eu falei para vocês, e aí está, quando as coisas não saem como esperávamos, né? Tem alguém aqui, neste auditório, que nunca ficou frustrado com alguma coisa que esperava e não aconteceu? Ninguém para vir dar um testemunho? Que a gente esperava e não aconteceu. E você ficou frustrado porque não aconteceu. Então vamos lá. Vamos trabalhar nisso daí. Nós vamos falar sobre o 4º capítulo de Jonas, tá bom? Mas deixa eu falar algumas coisas para você. Que as coisas vão dar errado para nós, isso é fato. A gente não precisa se preocupar muito com isso, porque isso é o que acontece. Você faz um planejamento, você tem uma expectativa, e as coisas acabam não acontecendo como você quer. Tá? Nós vamos ver no 4º capítulo de Jonas, essa expectativa frustrada na vida de Jonas, o nosso personagem aqui do nosso livro de Jonas. Depois eu vou falar a respeito de personagem, não vou adiantar nada, ok? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já se viu frustrado nessa vida porque você esperava que acontecesse alguma coisa e isso não aconteceu e você ficou realmente frustrado? Responda para você. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Várias? Muitas vezes? Isso é comum. Agora deixa eu fazer algumas outras perguntas para vocês aqui. Quantas vezes você já foi remunerado no seu trabalho pelo valor que você tem? Aí, ó. Quantas vezes você já disse: eu estou casado há 50 anos, eu vivo um relacionamento perfeito, sem conflito. É para quem está casado há mais de 50 anos aqui, tá bom? Quantas vezes você sonhou, por exemplo, com filhos perfeitos? Os filhos estão aí com os pais perfeitos. Quantas vezes você já sonhou com isso? Pergunto mais. Quantas vezes você quis viver uma vida sem sofrimento, sem aborrecimento e sem perdas? Então, essas perguntas nos levam a pensar quantas das vezes nós ficamos frustrados por alguma coisa. Sabe por quê? Porque viver frustrado por uma coisa que nós esperávamos que acontecesse e não aconteceu é muito comum e muito corriqueiro nos nossos dias, que chega uma hora que a gente nem quer anotar mais esse negócio. A gente passa por cima, toca a vida e vai em frente. E deixa eu te dizer, tem algumas situações que não importa, as pessoas vão ser frustradas, não importa quanto dinheiro elas tenham, não importa o quão bem posicionado na vida elas estejam, não importa o quão lindas ou não elas sejam, haverá sempre um momento em que essas pessoas, ou que a gente é bonito e rico, não é isso? Quem confirma dá um sorrisão aí, né? Muitas das vezes a gente vai passar por situações que a gente não gostaria, seriam situações que estariam trazendo frustração para nós, porque não existe, meus irmãos, nada nesse mundo que impeça um ser humano de ter um sofrimento e uma frustração. Não importa. Você vai concordar comigo? Quem tem dinheiro pode ficar frustrado? Pode. Até com medo de perder, quando perde um pouquinho assim. Quem é bonito não tem certa frustração, queria ser mais bonito ainda. Ele olha aquele que não é bonito e diz: eu queria ser mais bonito ainda do que aquele lá que não é. E deixa eu te dizer uma coisa, não importa o quanto de fé você tenha,
você vai viver alguns momentos que serão frustrantes para você. Você pode ser a pessoa mais cheia de fé, mais espiritual. Você vai viver esse momento. Não tem jeito. Jesus era perfeito? Sim ou não? Era humano? Sim. Era Deus ao mesmo tempo? Sim. Ele olha para Jerusalém e diz assim, Jerusalém, quantas vezes, ele chorando, eu quis reunir você, como a galinha reúne os seus pintinhos. Mas isso não aconteceu. Haverá mais misericórdia para aquelas cidades pecadoras do que para você. Então, por mais espirituais que nós sejamos, haverá na nossa vida algum tipo de frustração. Então, não compre nenhum pacote de fé que diga que você não vai ter algum tipo de frustração. Não faça isso. Nada pode impedir que nessa vida você não sofra algum tipo de frustração. E aí a gente entra agora no capítulo 4 de Jonas, que é para nós o homem que vai nos oferecer os caminhos para como Deus consegue tratar as nossas frustrações, tá? Vamos lá. Diz o seguinte, o capítulo 4 de Jonas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu. Vou tentar fazer a voz de Deus aqui, tá bom? Você tem razão. Não, essa voz do Cid Moreira. Mas Deus vai dizer assim para ele, você tem alguma razão para essa fúria? Espera aí. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Qual é a cidade? Nínive, isto. Passaram nessa prova. Versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas Deus lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha pena, ou aliás, não tenha perdoado, nem tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão da direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E termina o texto aqui. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Primeira coisa, eu não aconselho ninguém, e eu achava que Abacuque era o cara mais revoltado da Bíblia, porque você abre o pequeno livro de Abacuque, você já vê Abacuque derramando umas coisas diante de Deus. Eu não tinha ainda percebido esse lado de Jonas. Primeiro que ele é muito corajoso. Por que é corajoso? Eu desafio você a brigar com Deus hoje. Está de boa? Melhor não mexer? Mas Jonas é corajoso nesse sentido. Ele está frustrado e ele fala com Deus de uma maneira
que eu, se fosse Deus, eu não. Eu sou muito mau. Vou pegar o Zé. Se fosse o Zé, Jonas falando com o Zé, já teria exterminado. Não é brincadeira, qualquer um de nós, no mínimo você teria praguejado esse Jonas. Ô frustrado, vai para sua casa, rapaz, que tem a ver com você. Não tenho culpa de você ser frustrado. Você vem falar comigo? Eu faço o que eu quero. Mas não é assim a atitude de Jonas. Mas eu quero enfatizar essa coragem louca de Jonas falando com Deus desse jeito. Eu imagino se Jonas tivesse possibilidade, nesse ponto aqui, ele pegava Deus pelo colarinho e dizia, eu não falei que o Senhor ia se arrepender? Não falei? Colocava Deus na parede, mas é impossível fazer isso. E ele então esbraveja. Ele reclama. Ele mostra toda a sua frustração e ele não esconde nada. E qual é a frustração dele? É que ele pregou contra as más obras da cidade de Nínive, só estou relembrando aqui, né? E agora ele está totalmente frustrado com isso. Sabe por quê? Ele não queria que a profecia dele desse certo. Agora, eu nunca vi um profeta querer que a profecia não dê certo. E ele, esse profeta, ele vai lá, prega, e ele torce para a profecia dar errado. Esse cara não é um chatão da vida? Oh, Deus mandou. Ele está brigando com Deus, ele está frustrado, porque Deus usou a vida dele, ele está achando super ruim, porque aquilo que ele pregou, Deus fez, que foi não destruir Nínive, porque o povo se arrependeu. Na verdade, ele está dizendo uma coisa para Deus. Eu preguei, beleza. Mas o que eu queria que acontecesse, não aconteceu. E por isso eu estou frustrado. Eu acho que ele faria um beicinho. Né? Estou frustrado. Não foi isso que eu planejei. Eu não queria que isso acontecesse. Agora, vamos trazer para as nossas vidas, não é assim que a gente reage. Quantas vezes você reagiu quando as coisas não aconteceram do jeito que você queria? Você ficou frustrado também, eu já fiquei. A gente fica com a cara fechada, as coisas para nós naquele dia parece que não dão nada certo. Jonas está desse jeito, e muitas das vezes nós também somos iguais a Jonas nesse sentido. Quando a gente tem que controlar a nossa frustração, porque as coisas não aconteceram como a gente queria, como que a gente fica? E aí, nós aprendemos com um homem que está diante de Deus, frustrado, porque as coisas não aconteceram como ele queria, e agora nós podemos olhar para a vida dele e ver como Deus tratou isso. E talvez seja este o caminho que Deus queira que nós sigamos hoje, conforme alguma coisa que nós estejamos vivendo. Deixa eu adiantar aqui que eu não pulei. Vamos lá. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós tiramos, coisa é feio, né? Mas a primeira lição que nós tiramos daqui é a seguinte: Deus vai deixar que nós fiquemos o quê? Bravinhos. Bicudinhos. Tristinhos. Com raiva. E eu usei essa palavra porque ela é muito própria para nós. Deus vai deixar. Que a gente fique nervosinho, bravinhos aí. Porque Jonas foi este camarada que ficou assim. Ele sai pregando, e depois que ele prega, a cidade se arrepende. Vocês lembram? A cidade se arrepende, o rei se arrepende, os cachorros, né? O gado, as ovelhas, o boi, então, eles todos praticam um jejum forçado, e aquela cidade toda está movida pelo poder de Deus e pelo arrependimento. A profecia deu 100% certo, e nós temos um profeta 100% frustrado com o resultado da sua profecia. Agora, quantos de nós vivemos esta vida e nessa semana e no presente momento
frustrados porque alguma coisa deu errado. Talvez todos nós hoje à noite. Talvez todos nós vivemos algum tipo de frustração, porque nós almejávamos alguma coisa, ainda não aconteceu, e todas as vezes que você pensa nisso, bate um nervosismo, uma certa tristeza, de vez em quando uma certa revolta. E a gente fica frustrado por tantas coisas, a gente fica frustrado por alguém que não merecia ser perdoado lá na empresa e foi perdoado. A gente fica frustrado muitas das vezes porque a gente queria ser o centro da atenção e a gente não foi o centro da atenção. A gente fica frustrado muitas das vezes porque alguém já chegou a ter sucesso nessa vida e nós não chegamos ainda. A gente fica tremendamente frustrado algumas vezes por não ter aquilo que o outro já tem. Por que ele tem e eu não tenho? A gente fica frustrado e nervosinho muitas vezes quando somos corrigidos e confrontados com alguma coisa que nós precisamos. Então são vários motivos. Existe alguma coisa dentro de mim e de você que normalmente vai nos levar à frustração e Deus não vai fazer absolutamente nada em certo momento para que nós paremos com essa carinha de bravo, de decepcionado. Não vai parar. Ele simplesmente vai deixar, porque a gente vai saber na sequência. Agora deixa eu deixar uma lição com você. Por que Deus permite que você fique bravinho? Porque Deus permite que essa frustração continue dia a dia dentro de você te incomodando. Deixa eu te dizer, porque Deus ainda não fez nada. Embora você tenha orado todo dia, às vezes mais de uma vez, e Deus ainda não fez nada. Embora você tenha entregado isto para Deus e Deus não fez nada. Embora você tenha pedido no culto da oração aos seus amigos, que são cristãos cheios de fé, e Deus ainda não respondeu. Sabe por que Ele não respondeu? E você continua com a cara de bravinho? Porque Deus tem alguma coisa para fazer em você que Ele não pode mudar o cenário agora. Ele precisa permitir que você continue frustrado, bravinho, porque Ele precisa trabalhar na situação e em você. É isso que acontece. Não é à toa. Não é porque Ele não está vendo. Não é porque Ele não se importa com você. Não é porque Ele não ouve as suas orações. Você pode ser a pessoa mais cheia de fé neste auditório ou na internet que está nos vendo. Você pode orar por tanta gente abençoada, mas Deus ainda não abençoou naquilo que você precisa. E talvez algumas vezes só você sabe o quanto você está revoltado pela atitude de Deus. Porque Jonas está revoltado pela atitude de Deus. Eu não falei que o Senhor é misericordioso? O Senhor promete castigar e acaba não castigando e se arrepende? Jonas está nervoso com Deus. E talvez você esteja nervoso com Deus. E só você sabe disso. Qual área que machuca você demais? Então, em segundo lugar, e como última lição de hoje, a gente precisa aprender que Deus não vai deixar a gente sozinho. Isso é o mais importante. Não é só uma questão de Deus deixar a gente bravo, nervoso, frustrado. É que Ele vai fazer companhia para a gente enquanto a gente vive esse processo difícil, dolorido, que tira, muitas das vezes, a nossa paciência, o nosso sono, a nossa expectativa. A expectativa de Jonas. Eu quero morrer, ele disse isso 2 vezes. A frustração desse camarada é tão grande, que ele chega, então, a ter coragem de brigar com Deus, e por 2 vezes no texto ele diz, eu quero morrer. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então, a gente aprende com Jonas, e nesse capítulo 4, que enquanto Deus não responde às nossas orações,
enquanto nós ficamos frustrados porque não alcançamos, e seja qual pedido for, Deus não nos deixa sozinho, ainda que pareça que estejamos sozinhos, ok? Eu fico impressionado, porque Jonas está falando com Deus no texto. Ele ora e Deus responde para ele, Deus dialoga com ele. Ele não se dá conta que ele está falando com Deus. Talvez a sua luta seja a falta de resposta de Deus. Ontem, na nossa célula, no momento de oração, uma das pessoas falou: eu quero agradecer a Deus, porque eu pedi uma resposta para Deus e Deus já deu. Nem achei que Deus ia responder tão rápido. E Deus respondeu muito rápido a oração. E Deus faz isso, e é nesse momento que a gente percebe que nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante para as nossas vidas. A raiva que Jonas estava, a fúria que Jonas estava, bravejando, gritando com Deus, reflete muitas das vezes a gente, quando a gente cansa de pedir alguma coisa para Deus e diz: vou largar esse negócio, Deus não responde mesmo. Reflete muitas vezes isso daí. E a gente diz: Deus não fez nada. Deus não está agindo. Mas é interessante que Deus deixa Jonas ficar com a carinha brava, mas Deus não deixa Jonas sozinho. Deus não se importa com a carinha brava de Jonas. Sabe por quê? Há algo no caráter de Deus que depois é passado, e é também, não que é passado para nós, entendam isso, mas está dentro de Jesus Cristo, que Deus é o Deus presente em todos os momentos da nossa vida. E por isso, quando Jesus vem, um dos nomes de Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Olha, quando Jesus diz que o Espírito Santo de Deus virá, ele diz: vem o conselheiro e permanecerá com vocês. Então a presença de Deus é uma presença certa. E a gente não pode esquecer disso. Deuteronômio 31:6 vai dizer o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, dos seus inimigos, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai com vocês. Presença de Deus. Ele não nos deixa sozinho. Romanos 8, 38 e 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só o 38, nada poderá nos separar. Hebreus vai dizer o seguinte para nós: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem que lembrar de José. Você tem que lembrar de Elias, lá na caverna, sozinho. Deus foi lá e buscou Elias. Você tem que lembrar dos 3 amigos que estavam lá na fornalha, Mesaque, Abdinego. Mesaque, Sadraque e Abdinego estavam lá e Deus estava com eles na fornalha. Você tem que lembrar de Daniel, que estava na cova dos leões e Deus estava lá com ele. Porque Deus é o nosso Deus que não nos deixa sozinhos. E aí, nós precisamos aprender que enquanto Deus está trabalhando na nossa vida, muitas das vezes a dor vai continuar, a dor vai persistir. Mas deixa eu te dizer, Deus é fiel para sustentar você e trazer resposta para a sua vida, ainda que a dor persista. Você não está sozinho, Deus está com você, e Deus não pode falhar, porque Ele é Deus, e Ele não falha. Não falha. E ninguém fica sozinho. Jonas está com raiva, mas está sem razão. Perdeu a razão. Por isso, a gente para de olhar para Jonas, agora a gente precisa olhar para Deus. Porque o personagem principal de do livro de Jonas não é Jonas, é Deus. A gente fala muito de Jonas, mas o livro vem mostrar quem Deus é e como Ele age. A sua soberana vontade.
como ele é misericordioso e compassivo em todos os adjetivos que o próprio Jonas falou, é sobre Deus. E aí, no meio das frustrações em que nós vivemos, quando nós queríamos alguma coisa e essa coisa não aconteceu, quando nós esperávamos e não veio, quando nós acreditávamos e não aconteceu absolutamente nada, quando nós imaginávamos um resultado diferente, promissor, melhor dizendo, um resultado benéfico, um resultado de sucesso, e veio um resultado meia boca. Nós precisamos saber que Deus está conosco, quer nós sejamos bem-sucedidos, ou quer nós não sejamos tão bem-sucedidos desse jeito. Porque o que o livro de Jonas nos mostra não é para olhar para Jonas, é para olhar o tempo todo para aquilo que Deus é e aquilo que Deus está fazendo. Porque se a gente olhar para Jonas, nós vamos ficar tão frustrados, tão raivosos como ele. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos ver aquilo que Deus pode fazer quando a gente não está entendendo absolutamente nada. E aí, para onde você quer olhar? Para Jonas ou para Deus? Para Deus. Esta é a melhor direção que nós precisamos ter diante do texto. Então, olhe para Deus. Porque quando nós olhamos para Deus em todo o livro de Jonas, e no capítulo 4, olha só, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele construiu uma cabana. Deus falou: esse cara está tão doido, que essa cabaninha que ele fez não vai adiantar de nada, porque na hora que chegar o sol, vai derreter a cabeça dele. Então o texto vai dizer o seguinte, olha só, então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O sol não bateria, refrescaria, percebam? Não é só proteger do sol, ele ficaria numa temperatura adequada. E Jonas ficou muito alegre. Deus está protegendo esse brigão. Deus está fazendo com Jonas, aqui no texto, Deus está protegendo quem está brigando com ele, quem está afrontando ele. Tá bom, pastor, o que isso tem a ver? É que Deus derrama graça sobre a nossa vida, sobre a sua vida, mesmo quando você não merece. É por isso que você precisa olhar para Deus. E eu preciso olhar para Deus. Porque Ele derrama solução para que a gente não entre em parafuso, para que a gente não morra, para que a gente não fique doente, mesmo que a gente não mereça. Porque a graça dele é derramada mesmo sobre a vida de Jonas, ainda que Jonas não mereça. E Jonas sabia como Deus era, porque ele vai dizer lá no versículo 2, eu sabia, Deus, que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, por que Deus faz isso? Lembra-se que Ele não deixa ninguém sozinho, e que Ele não tira a cara feia da gente. Por que Ele faz isso? Porque no meio das maiores crises que nós vivemos, que Deus começa a trabalhar na nossa transformação necessária. É Deus trabalhando no próprio ambiente da gente, sem tirar a gente de lá. Começando a nos ensinar aquilo que nós precisamos ensinar, a aprender a respeito dele. E aí, Deus está trabalhando, Ele não nos deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho, mas enquanto Ele está com você, Ele está trabalhando, Ele está dando lição para a sua vida, e você precisa abrir os olhos e os ouvidos para aprender as lições que Deus está dando, em nome de Jesus.
Como assim, pastor? Versículo 7. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe o vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Deus entra de novo na cena, porque Deus está ensinando. Deus está trabalhando na vida de Jonas. Deus está trabalhando o mais profundo da alma de Jonas aqui. Deus está indo num nível que nenhum ser humano consegue fazer na vida do outro. Que só Ele, Deus, consegue. Deus está trabalhando, se eu posso dizer, no ponto mais profundo da alma, do coração, da mente de Jonas. O que Deus está fazendo aqui é alguma coisa que só Deus consegue, só os altos céus, no poder de Deus consegue, só Deus mesmo. E aí, Deus então faz secar a planta, morre, e aí Jonas volta a sentir calor, Jonas volta a sentir apuro, Jonas está desconfortável agora. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos iguais a Jonas. De que maneira? Nós valorizamos o conforto da nossa vida e desprezamos aquilo que Deus está fazendo. Nós resolvemos ficar na nossa posição, não fazer absolutamente nada, enquanto Deus está dizendo: eu preciso trabalhar na sua vida. Eu preciso cuidar de você. Eu preciso que os seus olhos sejam olhos diferentes. Eu preciso que você enxergue o que você não está enxergando. Deus está trabalhando assim com Jonas. E aí ele vai dizer, lá no versículo 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. E aí eu pergunto, será que nós estamos reclamando de algumas coisas, sentados em alguns confortos da nossa vida? Será que não é isso? E quando isso acontece? Quando eu me importo mais com as minhas coisas e não vejo nada além do que as minhas coisas. Eu sou o único que tenho razão. Quando eu dedico a minha vida a trazer benefícios para mim, a ganhos mais, não que seja errado, mas eu estou centralizado em mim. E eu não olho para os lados, eu não olho para ninguém. É quando eu estou vivendo essa vida do jeito que eu quero e nada mais importa a não ser o jeito que eu quero viver essa vida. É quando numa igreja como nós estamos, eu brigo, não xingo não. Né? Eu só brigo, fico nervoso, porque o meu ministério tem que ter prioridade. E aí nós, de alguma maneira, ficamos sentados em cima, então, deste conforto, como Jonas estava, e a gente acha que a vida é assim. Qual é o conforto no qual você tem se acomodado? Qual é? Deixa eu dizer alguma coisa. Deus usa de uma maneira muito simples, uma planta que Ele faz nascer, crescer e morrer. Muito simples. E muitas das vezes, Deus está te ensinando também em coisas às vezes muito simples da vida. Mas você está ouvindo? E é muito interessante que Deus usa essa planta e Jonas fica absolutamente confortável debaixo dela, dizendo o seguinte para nós: cuidado, quando você não compreende as coisas de Deus e você está totalmente confortável debaixo de alguma coisa que vai morrer daqui a pouco.
Cuidado, quando a sua segurança e o seu bem-estar estão em cima de algo que tem data de validade. Cuidado, muito cuidado. Porque a reclamação de Jonas era essa: eu quero morrer. Porque a planta foi embora, o sol esquentou minha cabeça e eu quero morrer. Por isso que Deus tem que questioná-lo. E é isso que Deus questiona. Calma, Zé, estou terminando. Glória a Deus, né? É pelo abrir da boca ou não? Ah, não, pela palavra. Né? É por isso que Deus questiona Jonas. E diz para ele: você está nervoso desse jeito? Porque uma planta nasceu e secou? É por isso? Então Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta que nós não sabemos como responder. Mas parece que essa pergunta não é só para Jonas, é para nós também. Porque Deus vai falar: eu não teria compaixão, misericórdia de 120 mil vidas que vivem em Nínive? E você preocupado com uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não fez crescer, você está preocupado com isso? Quais são os seus valores? Parece que tem alguma coisa invertida aí. Então Deus chama a atenção de Jonas, chamando a nossa própria atenção. No que é que você tem colocado valores? O que é que você tem valorizado nessa vida? O que realmente importa para você? Deus não abandona Jonas e Deus não abandonou você. Deus corrigiu Jonas e talvez Deus esteja corrigindo você, trabalhando na sua vida, questionando você sobre algumas coisas. Jonas, você tem dó de uma planta e não tem dó de pessoas? Que tapa na cara. Porque muitas das vezes, o que impede Deus de agir não é uma questão da pessoa ser cristão ou não. É a falta de fé daqueles que se dizem cristãos. Então reflita sobre isso. Jonas é um camarada que Deus está trabalhando. Está ensinando a respeito dele mesmo, Deus. Jonas está dizendo para nós, o livro de Jonas, o capítulo 4 está dizendo: não viva só para você. Jonas estava vivendo para ele. Ele sentou na cidade para ver se a cidade seria destruída, gente. Ele não estava com bons olhos, ele sentou para ver se se seria destruída, e Deus não destruiu, e por isso vem a grande fúria dele. Jonas estava vivendo só para ele, para aquilo que ele achava certo, independente daquilo que Deus dizia que era certo. Você não está vivendo, de repente, só para você? E perceba, Deus vai fazer coisas extremamente simples para exaltar o poder dele, de que ele está agindo na sua vida. Uma simples planta, e talvez ele faça alguma coisa absolutamente simples para você abrir os olhos. Não despreze nada que Deus está fazendo em você, porque qualquer coisa que Deus está fazendo em você é para cuidar de você. Para cuidar de você. Isto exalta a bondade de Deus para com a sua vida. Ele te ama. Ele ama você. E por isso ele age desse jeito. Porque muitas das vezes, Deus vai precisar transformar aquela pessoa que você tem orado demais. Deus vai precisar transformar essa pessoa. Essa pessoa a gente pode chamar como um ninivita. Deus vai precisar transformá-lo ou transformá-la. Mas o livro de Jonas mostra que Jonas também precisava ser transformado. Então, aquele por quem você está orando precisa ser transformado, e talvez você precise ser transformado. Esta é uma lição que Jonas está aprendendo com Deus.
São eles e a você, Jonas. Por isso eu não desisti de você, eu estou com você. O que Deus está fazendo com Jonas e que talvez precisa fazer com a gente, eu acho que nós vivemos um pouco disso no Congresso de Famílias, é uma transformação profunda em algumas áreas das nossas vidas que Deus precisa fazer. Não foi isso que nós sentimos no Congresso? É isso que Jonas está experimentando. É isso que Jonas está experimentando. A pessoa da música pode vir para cá e deixa eu terminar. Dizendo o seguinte: tenha cuidado nessa vida. Quando Jonas senta naquele lugar, faz uma cabana para ele, depois Deus ainda o protege mais, na verdade, Jonas estava ali investindo em alguma coisa que ele não deveria investir. Não era para ele fazer cabana nenhuma ali e ficar olhando. Então leva isso para a sua vida. Não invista em nada que não edifique a sua vida. Não invista. O seu coração precisa estar flexível para Deus cuidar de você e permitir que através da sua vida Deus cuide de outras pessoas também. Deixe o seu coração flexível para isso. É nisso que Deus está trabalhando na vida de Jonas. O Djalma está ali. O Djalma tem trabalhado na vida de um morador. Não só não, mas tem um ali muito especial, né, Djalma? E nós conversando a respeito disso. E o Djalma se dispôs a levar este morador para um lugar de tratamento, porque ele tem um vício e tal. E o que Deus está falando, e eu pego a vida do Djalma presente aqui, porque Deus grita dizendo o seguinte: você está preocupado com Nínive, a maldade de Nínive, a grande estrutura de Nínive, cidade de 120 mil habitantes, e Deus está dizendo: eu estou preocupado com a sua alma e com a alma de todos que estão ali. É isso que o Djalma está fazendo, cuidando de uma alma. E por último, cuidado. Isso é um resumo do livro de Jonas. Cuidado. Nós somos discipulados pela palavra de Deus para ajudarmos as pessoas. Isso vale para todo mundo, para toda a liderança da nossa igreja, para todo membro da nossa igreja, para todo amigo que está nos visitando, que frequenta aqui. Muito cuidado para a gente não querer destruir aqueles que Deus está tentando salvar. Combinado? Muito cuidado. Isso aqui já dá um outro sermão, mas eu termino só com essa frase: muito cuidado, para a gente não querer destruir quem Deus está salvando. Então a gente precisa estar do lado de quem? De Deus. E dizer: Deus, usa a minha vida. Não me deixa no conforto. Mas eu irei, eu farei, eu serei diferente. E eu, se posso dizer, o ajudarei a salvar, a ajudar quem o Senhor quer salvar. Você pode, numa oração, dizer: eu quero ser essa pessoa que ajuda Deus a fazer o que Ele tem que fazer nessa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Teu nome, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque Tu és bendito. E nós queremos, ó Deus, Te pedir, Santo Deus, que nós olhemos para o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor é,
do que a Bíblia toda descreve, que nós possamos, ó Deus, viver a imagem de Jesus, de varão perfeito, de homem perfeito. E nós possamos, Deus, ser bênçãos aonde nós estivermos, Pai. Nos ajuda a olhar com os teus olhos, Pai. Nos ajuda, Santo Deus, a falar com a tua voz, Pai. A escutar, Santo Deus, como o Senhor escuta. A sermos, ó Deus, tão pacientes, ó Deus, como o Senhor é paciente, Deus. A entender, ó Deus, que ainda que não mereçamos, nós somos abençoados pelo Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem levantado plantas, ó Deus, para proteger muita gente aqui neste auditório, Pai. O Senhor tem cercado, Santo Deus, e feito um ambiente de sustento para ensinar. Ó Deus, só não deixa a gente se acomodar nessas bênçãos que são tão pequenas e temporárias, Pai. Mas deixa a gente experimentar, ó Deus, a alegria de fazer a Tua vontade, andar debaixo da Tua graça e em todo o tempo, Pai, ser socorrido, acudido, abençoado pelo Senhor, Pai. Permita, Deus, pela Tua compaixão, Tua bondade para com as nossas vidas. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.